Hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo para conversar conosco, que é o Alessandro Vasconcelos. Tudo bem, Alessandro? Bom dia, tudo bem, Lu? Como é que tá? Isso aí, tá tudo bem. A gente está aqui numa época meio complicada, que é a da pandemia, mas não tem nada não é? Porque um dia isso vai acabar. E enquanto ela não acaba, a gente vai se adaptando às mudanças, né? Gente, o Alessandro tem uma história muito interessante. Ele vai contar para a gente quais são as graduações que ele fez e, em seguida, ele vai falar sobre a profissão que ele exerce hoje. E esse assunto foi trazido para você, não é? Porque a gente tem que trabalhar com as mudanças dos tempos e também com a mudança da mentalidade. E é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar, inclusive a mudança de mentalidade para vendas, não é? Para adaptação, para reinvenção de pessoa que a gente é, porque é assim que a gente está vivendo, né, Alessandro? Um momento que pede para a gente mudar o tempo todo e a gente tem que se adaptar às mudanças que o próprio mundo vem sofrendo. Não é assim? É bem por aí. Bom, a gente sempre ouve falar isso há décadas. Mudança de comportamento, atualização, você precisa mudar, você precisa se adaptar, você precisa ser o que o momento é. E esse momento que nós estamos vivendo, estamos, na verdade, fazendo parte da história, porque nós não vivemos isso. E a gente vê muito especialista para falar o que vai acontecer, mas ele nunca viveu. Como é que ele pode ser especialista do assunto que ele não viveu isso ainda? O que a gente pode falar é que, assim, as mudanças, você tem toda a razão, as mudanças sempre existiram. Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe, assim, uma aceleração disso, não é? Então, as pessoas estão tendo que correr. Algumas estão sofrendo, mas a maioria está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Metaforicamente falando. As pessoas estão reinventando a prestação de serviço, reinventando a forma de atuar, porque se continuar do jeito que estava antes, não tem futuro, não consegue nem atuar direito com os mesmos resultados de antes, porque não tem jeito, muita coisa mudou mesmo, né? Hoje eu recebi a foto de um amigo que foi lá para a Livraria Cultura. Ele teve de ir lá perto do lugar para fazer um exame, alguma coisa assim, e ele mostrou, olha a Livraria Cultura, não tinha uma alma lá dentro. Aquela livraria maravilhosa, enorme que a gente tem ali no Conjunto Nacional e não tinha ninguém. Então, isso já mostra muito do que a gente está falando, né? É um exemplo dessa mudança de comportamento. Enquanto as coisas não se acertarem, a gente tem que se virar. E aí, é assim, o Alessandro, ele vive hoje de vendas, ele é um vendedor, mas ele se formou em administração de empresa e química cosméticas, não é isso? É isso. Hoje eu estou há 18 anos atuando na área de cosméticos. Eu atendo salões de beleza, a gente leva a tecnologia para dentro do salão para que as cabeleireiras possam cuidar da beleza de vocês, cuidar com expertise, né? Porque cabelo não é tão simples assim. Não. Mas a minha experiência de vida em vendas, ela está completando esse ano 30 anos de experiência. Pois é, Alessandro, conta pra gente essa trajetória. Você decidiu se formar, não é, se graduar em administração de empresa. Você fez duas faculdades, é isso? Ou uma completou a outra? Eu fiz 2 faculdades de administração e depois cosmético, que eu quis me especializar nessa área. Ah, Então, como vendedor, hoje eu sou gestor de um negócio, sou gerente comercial, mas eu sempre falo que eu sou vendedor. Eu sou um vendedor com mais experiência. Então, eu sim. quis buscar esse conhecimento e ter a confiança do que eu estou tratando e passando para o meu cliente. Por isso que você está aqui, para a gente falar desse negócio de se adaptar, de reinventar-se, de fazer as coisas acontecerem. Por quê? Eu sempre digo, né? As pessoas optam por uma determinada graduação. Elas veem que elas têm competência e habilidade para aquilo, alguma coisa agradou, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que outras coisas nos chamam, não é assim? Então, é por isso que você está aqui para contar essa trajetória, de a gente falar justamente disso, porque não deixa de ser uma reinvenção de você mesmo, ou, ao mesmo tempo, a depender da situação, uma adaptação à realidade que se mostrou para você. Olha, eu quero ser administrador, mas olha que eu estou vendo aqui que o cosmético é uma boa, não é assim? Olha, nossa, se eu vou falar de toda a minha trajetória aqui, a gente Então vai vai ficar lá. a Não, mas vai programação lá. toda, Mas conta pelo né? menos essa passagem para a gente entender, né? Por que a graduação em Não, administração e o que te levou para o cosmético? olha, eu falo uma história bem recente, é só 30 anos de profissão. Eu comecei como promotor de vendas na Antártica. Da Antártica eu fui para a Brahma.
Da Brahma eu fui promovido e comecei a trabalhar com vendas, onde você vendia cerveja de garrafa. Quando você vendia uma caixa de cerveja em latinha, era assim uma festa dentro do campo de vendas. E hoje você consome mais latinha do que garrafa. Olha a mudança que teve em tão pouco tempo. A gente não está falando de uma vida ainda, a gente está falando Sim, de meia vida. são as Depois disso, mudanças. exatamente, depois disso eu tive o prazer de trabalhar com o Friboi, passando por frigorífico. Eu voltei para a Antártica, porque aí houve uma transformação no mercado. Começou as grandes fusões das empresas. Ah, E eu participei do processo Ambev, da junção da Brahma e da Antártica, que verdade. aquilo foi uma transformação de mercado. E vendas, ela é tão dinâmica, porque a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Vendas, você fala de economia, você fala de política, você fala de futebol, você fala de todos os assuntos que são proibidos. E você tem que saber o que está... Entendeu? É, Né? tem de ter uma visão de pombo, né? Que a gente fala que é de 360 graus, assim. Só que o grande segredo do vendedor, ele não pode ter a opinião dele e ele fala, não, é desse jeito aqui. Então, eu aprendi esse segredo há pelo menos 25 anos atrás. A sua opinião não pode bater de frente com o do teu cliente. Eu falei, pá, olha aqui que hoje a gente fala muito do gatilho, né? Sim. Então, esse gatilho, eu nem conhecia as técnicas antes de gatilho, de PNL, enfim, e a gente já usava. E aí eu passei por esse processo da Ambev. Da Ambev, depois que o CAD autorizou, eu fui trabalhar na Nestlé, na divisão Perrier. Você imagina, você vai vender água. Oh, mas água é tudo igual. Não, não é igual. Você pega aí determinadas marcas, ela tem propriedades minerais e você teve que aprender a se adequar para aquele mercado e para aquele determinado público. Eu falei, peraí, então vendas se você vende água, você é capaz de vender qualquer coisa. Vender água no deserto, né? Vender água no deserto é É fácil, mas fácil, é. eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Brasil, que graças a Deus nós não temos uma falta de água. É. Mas a qualidade da água nos incentivava a criar estratégias e táticas de como vender água. E a coisa ela foi muito bem. Aí depois desse período, os grandes hipermercados eles foram se automatizando cada vez mais, onde a presença do vendedor foi sendo cada vez mais escassa, foi se mudando esse comportamento, porque o próprio sistema ele elabora e ele faz o pedido. Então, cadê o vendedor? Ele começou meio assim no bom sentido, ele começou a querer entrar em extinção. Saindo da área do alimentício, que foi a área da bebidas que eu atendia as grandes redes de hipermercado, eu fui para o ramo farmacêutico, que eu trabalhei um período pequeno. E aí, depois do terceiro convite, eu me rendi a vir para a área de cosméticos. E o que eu Pronto. percebi? Não, aí, nossa, eu me Então encontrei. quer dizer que Mas você depois, escolheu a graduação de administração porque você já trabalhava dentro de empresas, é isso? não, na verdade, eu fui me modelando. Eu trabalhei nessas empresas sem a faculdade, sem a graduação. Tá, Eu falo assim, eu era muito afoito como vendedor. Então, eu tinha muita atitude e pouco conhecimento técnico. tá. Então, isso me jogou para o mercado comercial e financeiramente ganhei dinheiro também. Não é Sim, uma área tão ruim assim, ela não é tão vilã. certo. E, e aí, depois que eu vim para a Novartis, que aí é uma empresa farmacêutica, aí já exigia uma graduação, aí eu fui estudar. E aí, depois do terceiro convite, como eu estava falando, eu vim para cosméticos. Aí, em cosméticos, tudo que eu aprendi em administração, em marketing, eu tive que jogar tudo fora. Eu tive que reaprender. Olha lá. Que é o que o Né? mundo pede hoje, tá vendo? Tá vendo como você é o convidado certo para essa conversa? Que bom, fico honrado por isso. Então, você É, imagina, você fala com grandes executivos do Grupo Pão de Açúcar, e fala com grandes executivos do Walmart Brasil, do Carrefour, e tantas lojas que surgiram, e de repente você está no mundo que você está falando com uma pessoa
que não tem, às vezes, o segundo grau completo. Certo. Ela tem muita experiência. Eu tive que me readaptar com o atendimento, com a minha qualificação, eu assim, no bom sentido, pegar meu currículo e rasgar, e falar assim, peraí, aqui ele depende de questão humana. Ele precisa de um homem, ou um ser humano, um homem cuidando de outro homem, né? A Alessandro, vou contar pessoa uma coisa cuidando para de outra você, vou fazer uma pessoa. parte. Eu tenho Hum, entrevistado muitas pessoas, por quê? Por causa do canal do YouTube que eu tenho, né? Que é hum. eu sou, etc. E nesse canal, então, a gente trata de profissões e mostra para os jovens que é preciso ter essa maleabilidade. Ou seja, você está num mercado e dependendo das coisas, você é levado para outros. Mas tudo, no final das contas, com todos os profissionais que eu tenho conversado, o que a gente vê é as pessoas falarem exatamente o que você está dizendo, que é preciso pensar muito no relacionamento, de como lidar com as pessoas. Porque enquanto você se forma, porque sabe que isso é uma mudança de mentalidade muito legal que a gente está trazendo para os nossos ouvintes aqui. Por quê? Porque as pessoas se preocupam muito assim, no que eu vou me formar, o que eu quero, o que eu tenho de fazer de faculdade, por exemplo. Ou, eu sou formado nisso, mas queria me formar naquilo. As pessoas estão sempre tendo, como a gente acabou de comentar aqui, nesses tempos modernos, de se reinventar, de se readaptar, de pensar diferente, enfim. E o que a gente mais ouve de toda sorte de profissional que eu tenho entrevistado é exatamente isso. A preocupação de todos, sem exceção, dentista, nutricionista, advogado, é justamente essa que você acabou de falar, que é preciso prezar pelos relacionamentos. Imagine em vendas. Mas veja que é legal porque você está falando de venda, então todo mundo vai entender. Mas é claro, ele tem que saber lidar com a pessoa para ele poder vender. Mas a gente está falando de outra coisa aqui. A gente está falando de especialidade profissional, não é isso? Um profissional de verdade hoje, seja de qualquer área, ele tem de ter a consciência que ele precisa se lembrar que ele sempre vai lidar com pessoas. Essa é uma parte muito interessante, porque precisa de muito cuidado, não é? Olha, eu não sei nem como te responder isso, assim, sendo bem resumido. Mas vendas é uma transferência de sentimento. O vendedor vende tudo. Não, o vendedor não vende tudo. Ele precisa se identificar com um determinado produto para ele vender. Então, Sim. primeiro ele compra esse produto. Ele entende o mercado. E olha a polêmica agora. Eu nem pensei que eu poderia falar um dia um negócio desse. Eu falo muito isso em reunião. O cara, ele se forma em administrador, em advogado, dentista, odonto, jornalista, e ele se forma como profissional e sai como estagiário da faculdade. Sim, mas é verdade. É E o verdade. vendedor, ele é o vendedor profissional, né? O profissional de vendas. Mas não existe faculdade para vender. É. É Não verdade. existe faculdade de... não, mas tem marketing. Não, marketing não tem nada a ver com vendas. Não. Né? É uma paralela a vendas. Sim. Os marqueteiros agora vão me xingar até dizer chega, né? Mas tudo bem. Não, mas Né? é muito claro isso. Por isso que um chama venda e o outro chama marketing. Não importa se a pessoa Marketing. fique brava com você, mas ela tem que ter essa É, consciência, né? O marketing propaga, mas venda é uma outra parte. exatamente. Eu falo assim, ele depende muito do marketing, lógico, como do financeiro, da estrutura de uma empresa e um bom desenvolvimento, seja lá o que for. Mas a venda, o grande segredo é a pessoa gostar de pessoas, gostar de relacionamento. E aí você tem vários tipos de venda. Você tem aquele vendedor atendente, que você vai comprar uma bolsa, você entra numa determinada loja, você já entra com o desejo de ter algo. Se o vendedor conseguir identificar, né, por seu comportamento, por rapport, sabe, o corpo fala, ele vai te direcionar a realizar o seu sonho. Então, o vendedor é um realizador de sonhos, de desejos. Sim, No meu caso, já é um caso mais delicado, porque eu saio do meu ponto, saio do escritório e eu vou até um determinado comércio que a pessoa nunca me viu, nunca ouviu falar da marca, e eu preciso criar ali um campo de energia com a pessoa para que ela possa se interessar a experimentar o determinado produto. Tem dado certo. Faz só 18 anos que eu estou nessa área.
Se faz um tempinho bom, é sinal de que as coisas estão caminhando, né? Sim, mas eu tive a oportunidade de uma vez dar um treinamento falando sobre humanização dentro das empresas e humanização nos atendimentos. Hoje, essa ferramenta aqui, chamada celular, distanciou muito as pessoas. Porque, Sim. sabe, você olhar o rosto da pessoa, você vê a expressão dela, o sorriso, ela pegar no produto, o latino tem muito isso, né? De pegar, Ai, de eu vou falar abraçar. por mim. Eu tenho É. pavor de comprar coisa pela internet. Tem coisa que você acaba comprando por uma série de fatores, mas que a minha Uhum. grande preferência é ir lá, olhar, sabe? Sentir, pegar, experimentar. Nossa, não tem nada que seja igual a isso. Porque faz toda a diferença. Para mim, É, faz muita diferença. e nessa pandemia, eu procurei fazer algumas pesquisas com os meus clientes, eu estava ligando para eles, mesmo distante, a gente tinha um relacionamento muito bom. E o que nós percebemos, e isso eu estou vendo na prática, que existia a necessidade do contato físico. Então, a venda da internet, ela cresceu? Sim, ela vai continuar crescendo porque existe um novo público entrando, esses jovens, né, que a gente chama da era digital, Sim. que é essa revolução que a gente vive, mas ainda tem a nossa faixa etária que gosta de ir na loja, que gosta de comprar, que gosta do contato, que gosta de pegar, de experimentar, Ai, de adoro. ir putz, eu quero comprar uma TV de 50 polegadas. Naquele momento, às vezes, ele não tem o dinheiro para aquilo. Mas uma hora ele vai realizar. E ele vai lá na loja, ele entra, ele pega, ele sente. E se o vendedor souber conduzir ele, souber abraçar, souber cuidar bem dele, é uma profissão que eu, sinceramente, vender é fácil. Basta você entender a necessidade do cliente. É, como a gente fala, dor, né? Ô, Alessandro, me fala uma coisa. Não é verdade que vendedor é mal visto por muita gente? Porque vendedor tem, assim, o ar do enganador. Ah, tem. É um Tem o mito. Vamos vendedor. quebrar esse mito? Como é que a gente pode quebrar esse mito? Vendedor não é enganador. Vendedor é profissional, independentemente da graduação, como você falou, e eu concordo, não é? É uma Uhum. questão de você ter a profissão para fazer isso. Então, o que seria esse profissional? Não é enganador. O que ele é, então? Você acabou de falar o Olha, seguinte, porque a gente quer quebrar isso. hoje o vendedor contemporâneo, o vendedor preparado, ele fala pouco, ele ouve muito. Quando você ouve a necessidade do teu cliente e você tem algo para oferecer, você faz o casamento perfeito. Porque antigamente o vendedor era falastrão, contador de piada, ele fala demais, ouve de menos. E hoje você precisa dar atenção ao outro, porque ele quer falar dele. Ele pouco importa quem é o vendedor, mas se você der oportunidade para ele externar, para ele falar da vida dele, qual é a necessidade, e se você estiver preparado, aí a coisa está feita. Como eu falo muito para a equipe, o acaso favorece a mente preparada. Sim, perfeito. Porque o cara, no final, você sabe que é uma grande verdade. Quando a gente vai comprar coisa, eu não falo muito por mim, porque eu não sou tanto de falar, mas a maioria das pessoas faz isso. Isso é uma observação minha. Uhum. E pessoal também, porque nunca falei isso, mas é uma coisa que eu percebo. Quando as pessoas vão fazer compras, elas falam muito delas. Elas falam muito. Elas não se atêm ao Uhum. produto. Elas começam a explicar. Né? Eu já percebi isso. Meu pai fazia muito isso também. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas por causa dele, inclusive. Porque eu falava assim, para que você precisa falar tanta coisa para a pessoa? Porque ele contava tudo da vida dele, quem ele era, o que ele queria, onde ele ia. Eu falei, meu filho, isso não interessa para a pessoa, seja objetivo, né? Mas você sabe que assim, não é que eu não fale nada, eu falo menos, então eu não falo tanto assim, mas a gente acaba falando, né? Ah, eu queria comprar esse shampoo, porque eu comprei aquele outro. Aí você vai contar uma história para o vendedor. O vendedor tem que ter muita paciência, não tem? Não é uma palavra de Tem. ordem. Tem que ter muita paciência, porque a gente fala, a gente quer ser o. E você falou uma coisa que é muito verdadeira. Não é? Cliente, pessoa que quer comprar o produto seu, que está ali, né, propenso a comprar, ele precisa falar dele. Isso é muito interessante. E a gente faz isso até de forma inconsciente.
Estou falando agora como consumidora. A gente faz isso de forma inconsciente, a gente começa a falar, não, porque eu usei aquele shampoo X, porque aquele condicionador não sei o quê, porque aquela maquiagem não sei o quê lá. Você começa a falar. Quando você, para ver se a vendedora ou o vendedor dizem para você, não, mas eu tenho a solução. Eu percebo que é isso. Que a gente fala muito como consumidor para um vendedor, porque o que a gente espera do vendedor é que ele tenha conhecimento disso, porque eu passei, e que ele fale assim, mas eu tenho um produto aqui que tira todo esse monte de problema que deu para você. É esse aqui, ó. É isso que a gente espera, sabia? É exatamente. Se o vendedor estiver preparado, uma das coisas que ele vai falar, nem tudo que eu tenho serve para você. Porém, eu tenho este produto, A, B ou C, que pode trazer a solução. Aí, nesse momento, a pessoa ela já externou, já fala se trabalha ou não, o quanto ela ganha, o quanto ela pode investir em determinado produto. E o vendedor está naquele acaso, ele está construindo o território, ele está entendendo o território ali, no bom sentido, né, do seu inimigo, para que ele possa jogar a bomba certa. A bomba certa é vender. E tem muito vendedor que às vezes ele perde a venda, porque a gente conversa lá meia hora, 40 minutos, e a venda ela se define às vezes em 3 segundos. Sim. Quando Sim, você é isso mesmo. menos espera, a pessoa fala determinada coisa, você para tudo e vai para o teu talão de pedido, vai para o seu computador, pega o cartão da cliente, ela precisa, às vezes, de ser auxiliada para fechar o negócio. Então, são Então vamos lá. gatilhos. Então por que que não é enganador? O que que não é enganar nesse processo para tirar isso da cabeça das pessoas? Bom, antigamente a gente até poderia falar que existia essa enganação. Hoje, o consumidor, que eu também eu sou consumidor, Sim. acho que a pior coisa que tem é vendedor vendendo para vendedor, porque um está analisando o outro o tempo inteiro, né? É horrível a coisa. E eu sou um cara difícil de comprar, viu? Vendedor às vezes rala comigo, porque eu estou sempre avaliando, não avaliando ele, mas saber aonde eu também estou falhando. Tá, Porque às vezes o comportamento dele pode ser o meu, então a gente sempre está estudando. entendi. Mas realmente eu vi ali a necessidade do teu cliente, dar a melhor orientação para ele e as melhores formas com que caiba no bolso dele. Esse é um vendedor que ele está auxiliando, ele está orientando, é o consultor de vendas. Não, acho Então ele perfeito. faz uma consultoria da necessidade dela, para depois ele transferir, seja lá uma casa, uma TV, um telefone ou um iate. Ou seja, ele é aquele que elimina, como dizem o povo, como diz o povo agora do marketing, é ser aquele que elimina a dor do cliente, né? Exatamente. Mas, gente, eu acho isso maravilhoso. Quando a gente pega um vendedor de verdade, e você sabe que o cliente, eu vou falar por mim, tá, gente? Eu percebo quando a pessoa só quer vender para mim. E quando eu sinto isso na pessoa, eu não compro. Eu posso até, assim, ter ido direto, assim, não, eu quero comprar esse negócio, mas dependendo do comportamento do vendedor, eu não compro, sabia? E não é o produto, é o comportamento dele. Porque eu percebo que o que ele quer é vender a qualquer custo. Quando a gente fala qualquer custo, não estou falando de dinheiro, estou falando de possibilidades, de realmente responder aquilo que eu quero, né? Então, quando eu percebo que a pessoa está com vontade, não, vai dar certo. Você já fala, não, não, não. O comportamento dele diz pra gente. Então, esse é o enganador. É assim que eu estou falando do meu ponto de vista de consumidor. Então, a gente não pode pensar que vendedor é enganador. Né? Agora estou dando o ponto de vista do consumidor, hein? Assim, Sim, ó, é o comportamento do vendedor que fala para mim se ele só quer vender ou se ele realmente está preocupado em me atender. Porque isso é muito diferente. Muito diferente. Porque aí você está cuidando do relacionamento. E eu estou te falando isso até por resumir o que você falou, porque eu vi isso na sua fala, que é como você disse, o vendedor profissional, ele analisa o consumidor e ele vai tentar responder para o consumidor de maneira que supra as necessidades dele. Então, não é para enganar, mas é para achar uma possível solução para a pessoa. Eu acho isso perfeito, isso não é enganar. Isso é fazer uma venda ética, eu digo. Ética. Ó, eu tenho uma coisa que pode te ajudar, é isso aqui, vê se encaixa. Então, são as pessoas conversando para chegar a um senso comum. E no final das contas, o que a gente entende é o seguinte, que nenhum profissional
é totalmente enganador nem totalmente ético, né? A gente pode escolher o lado, você não acha? E isso não vale só para vendedor. Eu acho que é assim que a gente quebra esse mito, sabia? Não é só vendedor. Não é só vendedor. Porque eu posso ser uma prestadora de serviço. Se eu vendo um serviço ruim, e mesmo sabendo que eu sei mais ou menos, ainda assim eu vendo, eu também estou sendo enganadora. E eu não sou a vendedora, eu sou aquela que presta o serviço. Se eu não presto um serviço bom, eu deixo de ser ética. E vou ser uma enganadora também. Entende? Então, isso não é só para vendedor. É isso que eu quero deixar claro do ponto de vista do consumidor aqui, né? Então, Sim. então agora, se eu quiser vender qualquer coisa, empurrar, se eu quiser criar um produto diferente, mas eu crio qualquer coisa e empurro na pessoa, então eu estou criando uma prestação de serviço ruim e eu estou sendo enganadora também, né? E aí a gente volta para aquele comentário que eu fiz com você. Eu estou conversando com muitas pessoas, profissionais de todas as áreas, e eu acho muito interessante e fico muito feliz de ouvir que as pessoas estão muito preocupadas com o relacionamento. Eu acho que essa é a grande mudança, a maior de todas as mudanças que nós estamos vivendo. Até porque, vivendo a época da pandemia, o que a gente mais sente hoje é a falta de estar com as pessoas. Então, eu acho que é o momento de a gente começar a valorizar mais isso, né? E de entender que toda adaptação, no final das contas, eu acredito que ela tenha vindo exatamente para a gente valorizar mais o lado humano que a gente tem. E que quando nós estamos em contato e nos relacionando, a gente, mesmo com muitas mudanças, a gente caminha bem. Mas a valorização tem que ser, em primeiro lugar, do humano, né? Do ser, e não do ter. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Exatamente. Olha só, eu ainda venho sou meio dinossauro em vendas, vamos dizer assim, né? 30 anos de carreira, muita gente está começando agora e fala, pô, esse cara tá velho já. Mas ainda eu sou da ética que a boa venda você finaliza com um café e um aperto de mão. Sabe, era gostoso Perfeito. isso, quando você, vamos tomar um café, pô, parabéns pelo que você conquistou. Seja ele um shampoo ou então uma casa. Então é Sim, uma conquista da pessoa. Sempre é aquele, ele pegou o dinheirinho suado dele e foi lá e conquistou. E o vendedor ele tem que saber isso, que toda compra é um sacrifício para quem está comprando. sim. Ele está se dispondo do dinheiro para ter algo. Então, se o vendedor entender isso e valorizar, ótimo. Agora, olha só, para gente que gosta de tocar, abraçar, ainda mais você, vai em salão de beleza, você chega lá, a cabeleireira, ela te trata com um beijo no rosto. Hoje você não pode chegar perto dela. Você chega lá, você vai dar tchau, você não pode dar um aperto de mão, você não pode. Lógico, a gente é grato pela venda que acontece, sempre o pedido que sai. Sim. E aquele aperto de mão, ele não existe. Eu nunca pensei que dar cotovelada em alguém fosse um gesto de carinho. A gente muda também comportamento. Né? Eu ia falar, é adaptação isso, né? É E ao adaptação. mesmo tempo é uma reinvenção, porque afinal de contas você tem que reinventar os comportamentos para poder se adaptar ao momento que a gente está vivendo. Mas que a dureza não é? Não, é assim, vou falar que é difícil. Tem 3 coisas que eu falo sobre o que é difícil. Difícil é o que você não quer fazer, o que você não conhece e o que você não tentou. Não é? Né? Então, eu estou tentando ter uma adaptação nesse contato, que eu gosto muito do contato humano. E aí, para a gente quebrar o protocolo, que vendedor, às vezes, ele tem que quebrar um pouco do protocolo, sair daquela mesmice, né? E eu também falei, eu nunca pensei que dar cotovelada em alguém fosse gesto de amor e carinho. Então toma minha cotovelada para você. E aí a gente dá risada, você ameniza o problema do distanciamento e você provoca isso que acabou de acontecer. O sorriso no rosto de outra pessoa. E aí, Sensacional, né? sabe, essa questão Sensacional. humana, essa questão de você sair, fazer alguém se divertir, você levar o prazer para alguém, levar o sorriso, você transferir isso, venda é consequência. Exatamente. E é bom para os dois. Ô, Alessandro, para a gente fechar, porque a gente já precisa fechar, você Já? acredita? Passa muito rápido. Mas para a gente fechar, diz para mim o que levou você a empreender? Porque, como você disse, hoje você tem a sua distribuidora. O que levou Sim. você a empreender?
Bom, desde pequeno eu sempre gostei muito de liderança, sempre estava à frente, tanto na escola quanto eu promovia meu próprio dinheiro quando criança, vendia figurinha, vendia, sei lá, um monte de coisa que aconteceu. E chegou um determinado momento que eu me senti limitado e eu queria evoluir, eu queria crescer mais. Cresci, perdi, ganhei, apanhei, sofri, até que eu falei, peraí, vamos aprender como é que funciona esse negócio aqui para você ter o domínio. E já faz um bom tempo que eu direciono minha própria vida, minha própria liberdade. Ao contrário que muita gente pensa, você trabalha pouco. Não, eu trabalho 14 horas por dia. Hoje eu acordei 5 horas da manhã, já não sei nem que hora, deve ser umas 9 horas. Até eu desconectar vai dar por volta de meia-noite. Então é muita dedicação. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar, comecei a ver os resultados, eu faz 18 anos que eu não sei o caminho de procurar emprego. É por isso que eu te perguntei, o que levou você, o que raciocínio que você teve para falar assim, não, agora eu vou ter uma coisa que é minha? Porque até então você citou toda uma experiência de trabalho para outras pessoas, entende? Dentro de empresa você trabalha para outra pessoa. Então, o que que levou você, o que que te despertou para falar assim, não, eu vou empreender, agora eu quero uma coisa que é minha? Foi porque você ficou desempregado? Foi porque você acreditava em montar a empresa? O que que te levou? Não, eu sempre acreditei que eu teria algo meu. Quando deu 30 anos, me deu uma frustração porque eu não tinha nada. Eu falei, caramba, eu só tinha 30 anos. E eu tive uma distribuidora de água que eu peguei e vendi, tive papelaria que eu quebrei. Imagina, Faz papelaria parte. de bairro. É falta da experiência. E aí eu fui me identificando com essa área de cosméticos e eu observei que existia muita limitação das empresas e eu poderia agregar mais serviços, levar mais resultado para o meu cliente. Eu falei, para isso eu preciso ser independente. Então, o mercado me levou para a independência e essa independência eu tive meu crescimento comercial. Porque se eu tivesse continuado lá naquele ponto, talvez hoje eu estaria desempregado devido a essa pandemia. Ou essa empresa talvez nem exista mais. Então, foi observando a, a mudança de mercado, a adaptação de mercado, para onde meu barco está indo e saber como que eu vou ter de futuro. Porque, a gente falou um pouco lá da área de supermercado, Tá. mas ninguém substitui a mão de um cabeleireiro. Não existe computador para isso, nem existe tecnologia para isso. E mais humano que o cabeleireiro que vai cuidar, esteticista, depiladora, manicure, teoricamente é impossível de existir alguma coisa. Pelo menos eu não vejo isso. Certo. Então, para que eu pudesse levar muita informação, para que eu pudesse levar muitos produtos, eu fui obrigado a pular do ninho e voar. Tá certo. Você sabe que eu fiz essa pergunta? Porque eu sou Hum. apaixonada pelo empreendedorismo. Acho que todas as pessoas tinham de passar pela experiência. Não importa se você vai acabar falindo, se você vai progredir, porque a questão é o crescimento pessoal que isso traz, né? E todas as opções que a gente tem na vida, seja no campo profissional ou não, elas podem levar você a errar em algum momento, porque a gente erra. Mas o erro não é para a gente desistir, é para a gente aprender. E eu acho que o empreendedorismo ele faz a gente crescer demais. Porque você vira realmente dono de si, né? Se você não for decidido, não tomar decisão, as coisas não acontecem. Alessandro, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou ouvir a história dele aqui. Adorou, não adorou? Tenho certeza que todo mundo adorou. Então, mas a gente fica por aqui e quem sabe numa próxima oportunidade a gente continua esse papo. Tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, uma honra participar aí com você, Lu. E sempre que quiser falar desse assunto gostoso que todo mundo adora, que é vender, né? Todo mundo nasceu para vender, só que não. A gente tem muita informação, tem muitas ideias que a gente pode passar para quebrar essa crença limitante, para que você realmente se descubra como vendedor, que a gente se vende todo santo dia para todo mundo de alguma forma. Então, tem muitos segredos aí em vendas que dá para a gente compartilhar com todo o carinho do mundo. É isso aí. Muito obrigada, minha gente.